Oi, gente! Então, meninas, o assunto de hoje é sobre transição, sobre dicas para quem tá em transição. Para quem não sabe ou para quem não me conhece, meu nome é Dila Cardoso. Eu passei pela transição, tem apenas 2 meses que minha transição acabou, mais ou menos, porque ainda tem umas pontinhas, bem nas pontinhas mesmo, tem umas pontinhas lisas. Eu fiz o meu BC, se você não viu, vou deixar linkado aqui embaixo os vídeos, todo o vídeo do meu BC, o vídeo do pós-BC e tudo, vai estar tudo aqui embaixo linkado para você ir lá assistir, tá bem? E então, meninas, eu queria dar algumas dicas para vocês, que algumas perguntas que eu recebo sobre coloração na transição, sobre prancha, sobre secador na transição, o que eu acho, como que eu fiz, como que foi o período. Eu quero poder trazer para vocês, trazendo para vocês mais dicas da minha transição, mas tem a minha transição que desde o início, só que eu quero passar para vocês dicas que me ajudaram muito a permanecer na transição e coisas que eu acho que pode atrapalhar a transição. Então, se você já está gostando, já dá o seu like. Primeiro eu quero deixar bem claro que essas dicas que eu tô passando pra vocês são dicas que deram certo pra mim, tá? Cada pessoa passa na transição de uma maneira diferente que a outra, tá? Eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência com vocês, tá bem? Então já fica bem claro isso aí. Então a primeira dica é usar ou não tintura na transição, fazer ou não fazer luzes na transição. Olha, pra quem já sabe, já me conhece desde o início aqui do canal, sabe que eu fiz luzes nas pontinhas do meu cabelo durante a transição. Quando eu tava lá pro meu 5º mês de transição, eu fiz umas luzes eu mesma em casa, fiz nas pontinhas, algumas luzes não tão claras igual estão agora, mas umas luzes mais douradas eu mesmo fiz em casa. Só que o que acontece? Meu cabelo tinha muitas partes lisas, sim. Só que eu fiz só no comprimento e eu fiz só na frente também, gente. Nesse período eu fiz só na frente, não foi tão agressivo. E eu fiz só na pontinha lisa. Por quê? Porque eu não queria danificar aquele cabelo que estava crescendo. Eu não usei coloração nenhuma na minha raiz durante a transição. Eu fiquei durante a transição 1 ano e 2 meses. Eu não passei nenhuma coloração na minha raiz. Quando foi, depois, no período de 5 meses eu fiz essas luzes. 10 meses de transição eu fiz luzes novamente.
no salão, fiz como uma profissional e fiz no comprimento também do cabelo. Eu fiz só onde estava liso também. Nisso meu cabelo já estava aqui de raiz e eu fiz só nas partes lisas. Tem várias fotos no meu Instagram, no meu Facebook, que dá pra ver nítido aonde estava liso, porque ele ficava só ondulado e aonde tinha as luzes. Eu fiz só nessa parte. Por quê, meninas? Porque quando o finião das primeiras luzes que eu fiz, eu não queria fazer na raiz para não danificar o que estava crescendo. Como aquela parte lisa já ia embora, já ia cortar mesmo, então eu preferi fazer no comprimento. Se eu indico ou não indico a pessoa fazer luz na transição ou pintar o cabelo? Olha, isso é uma opinião muito pessoal. A pintar o cabelo eu não aconselho. Por quê? O seu cabelo está criando força ali, ele está desenvolvendo, e você passar uma coloração desde a raiz já é uma química. Não é tão forte quanto uma progressiva, quanto um alisamento, mas é uma química também que pode atrapalhar no desenvolvimento daquela fase do cabelo, tá fortalecendo. No comprimento também pode vir que atrapalhe, porque ele pode ressecar o cabelo, mas não está na raiz. Só que eu optei pra fazer porque eu já estava enjoada de ficar com a mesma cara. Pra quem me conhece sabe que eu gosto, tá sempre mudando. Então eu optei fazer por isso, porque eu já estava a fim de mudar e pra mim passar pela transição, digamos, mais feliz, eu queria mudar um pouco a cor do cabelo. Então quem faz só no comprimento, na parte lisa, eu acho que não interfere tanto assim, mas eu aconselho procurar um profissional, ainda mais da segunda vez que eu fiz, era um tom bem mais louro, então agride mais o cabelo. Fazer em casa pode-se que dê algum problema. E também, meninas, fazer luzes nessa parte fina tem um grande problema. Por quê? Aquela parte já tá fraca, o meu fio já tava bem podrinho, pode ser que quebre o cabelo e pode ser que fique mais fraco, e outra, pode ser que ele não venha definir. O meu cabelo, eu dei muita sorte, eu hidratei muito, fiz muita umectação e eu ainda conseguia definir o comprimento. Mas pode ser que atrapalhe nisso aí. Se você tá a fim de pintar o cabelo e o seu cabelo e você quer fazer como eu, pintei só na parte lisa, mas o seu cabelo tá muito fraco, não faça, porque ele não vai definir. Aí você vai ficar mais surtada ainda querendo definir aquela parte lisa e não vai dar certo, ok? Então vamos à próxima. Usar ou não usar prancha na transição? Fazer ou não fazer escova na... Durante a minha transição, eu fiz escova apenas uma vez. Fiz escova e prancha uma vez só. Quando eu ia tirar o meu documento para mim vir para cá, onde eu moro hoje, meu marido falou, você tem que estar com o cabelo igual nos seus outros documentos. E eu tava logo no início, tinha 3 meses de transição e eu fiz escova e prancha. O que aconteceu? Eu fiz a escova, o cabelo ficou liso, tá ok. Quando eu lavei o cabelo, aquela parte dos cachinhos que já estavam nascendo, eles ficaram todos esticados. Eu fiquei desesperada, porque o cabelo estava começando a aparecer raiz e de repente ele esticou. O que eu acho, a minha opinião é passar pela transição fazendo escova ou prancha. Aquele cabelo que ele está crescendo, ele está criando aquela estrutura cacheada, aquela estrutura crespa, aquela estrutura natural de volta. Você vem com o secador, vem com a prancha e passa por cima. Aquele fio que está custando a formar aquela onda, a criar aquela estrutura novamente, você acaba alisando ele de novo. Sim, aquele processo de mecanismo pode alisar o cabelo. Gente, durante um ano eu não tinha feito nada, nem progressiva, nem nada no meu cabelo. E o meu cabelo alisou por causa de escova e prancha. O processo de mecanismo pode alisar o cabelo, sim. Se você não consegue de jeito nenhum ficar sem sua escova aí na transição, é uma maneira que você está conseguindo de passar pela transição, ok, porque o que vale mesmo é você passar pela transição se é o que você quer. Só que você acaba passando pela transição 2 vezes, isso é o que eu penso, porque o cabelo, acabou a química, pronto, acabou a química, você passou pela transição escovando o cabelo. Aí agora você tem que passar por uma outra transição, que é o quê? Ativando os cachos, fazendo o cabelo regenerar, fazendo o cabelo criar aquela estrutura de novo. Então é como se você passasse pela transição 2 vezes. Mas se você sente bem assim, passando pela transição, fazendo escova, chapinha, ok. Mas danifica muito o cabelo que está crescendo, tá bom? Essa é a minha opinião. Meninas que sempre me pedem dicas lá no Facebook, eu sempre dou a primeira dica siga um cronograma capilar. O cronograma capilar vai ajudar você a criar um hábito de tratamento para o seu cabelo, vai ajudar você a repor a queratina, repor a água do cabelo, ele vai ajudar no fortalecimento do seu cabelo. E você seguindo, que é hidratação, nutrição
e reconstrução, eu acho que é isso mesmo. Se eu não estiver errada, eu coloco aqui embaixo, tá bom, meninas? Mas eu acho que é isso mesmo. Siga um cronograma capilar que ajuda muito a tá fortalecendo o seu cabelo e ativando o seu cabelo. Eu segui o cronograma capilar até os 7 meses. Depois de 7 meses, eu não consegui seguir o cronograma certinho, porque eu estava no processo de mudança, então eu não consegui. Mas o período todo que eu segui o cronograma, meu cabelo desenvolveu muito mais rápido, porque eu sabia quando reconstruir, quando hidratar, entendeu? Então isso ajudou muito. Então siga um cronograma capilar. Usar shampoo anti-resíduo funciona? Meninas, muita gente tem dúvida se o shampoo anti-resíduo funciona ou não. Ele funciona sim, não é que ele vai retirar a progressiva ou a química do seu cabelo. Ele vai ajudar, porque ele abre as escamas do cabelo, então com isso ele vai tirando toda a impureza, ele vai ajudando a retirar a química. Tanto quando as pessoas fazem progressiva, passa o anti-resíduo para abrir as escamas. Para quê? Para receber o produto, né? Então agora você vai usar o shampoo anti-resíduo para o quê? Para ajudar a tirar, porque ele abre as escamas do cabelo. Então ajuda sim, meninas, ajuda imenso. Eu usei na minha transição desde o início até o fim shampoo anti-resíduo. Só que uma dica, passar um olhinho antes no cabelo, antes de passar o shampoo anti-resíduo, porque ele resseca sim um pouco o cabelo, então você não pode usar toda semana. Eu passava e às vezes deixava uns 10 minutinhos no couro cabeludo e depois enxaguava e passava mais uma mão de anti-resíduo. Todas as vezes que você usar o shampoo anti-resíduo, hidrate o cabelo, porque ele abre muito as escamas do cabelo. Então, com isso, ele pode ressecar. Hidrate sempre o cabelo que você usar. Hidrate sempre o cabelo quando usar o shampoo anti-resíduo e passe sempre um olhinho antes, tá bem, meninas? Ele ajuda muito, me ajudou a retirar a progressiva. E eu vou trazer algumas outras dicas de como retirar a progressiva com shampoo anti-resíduo. Já tem um aqui no canal que é usando canela com shampoo anti-resíduo. Ajuda muito e ajuda a estimular no crescimento Essa última dica, e não menos importante, para acabar um pouco dessa falação aqui, é usar óleos. Usar óleos naturais. Já falei muito isso aqui no canal, já falei muito isso aqui no blog. E um óleo queridinho do momento, não. O óleo... Amor por esse óleo de rícino, que eu uso desde o início da transição também, é o óleo de rícino. É um óleo que ajuda no crescimento. Tem post lá no blog falando sobre os benefícios do óleo de rícino, que eu não vou ficar aqui falando. E ele ajuda muito, muito mesmo, meninas, no crescimento. Ajuda no crescimento de sobrancelhas, no crescimento de pestanas e ajuda no crescimento do cabelo também. Eu usava óleo de rícino toda semana, ou às vezes 2 vezes, até 3 vezes na semana. Depende do seu tempo aí, da sua rotina. Mas eu usava o óleo de rícino, deixava mais de 2 horas no cabelo e ele ajudou muito no crescimento, ajuda no meu crescimento do meu cabelo até hoje, pós-BC. Então, invista num óleo de rícino. Se você tá sem saber que óleo comprar, já compra o óleo de rícino, ok? Então, meus amores, as dicas de hoje foram essas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Me desculpe se o vídeo ficou grande, mas é porque eu queria explicar bem pra vocês. E se vocês quiserem, eu trago mais dicas de transição, se tiver bastante like e comentários. Por quê, meninas? Que eu tô falando se tiver bastante like e comentários? Porque assim eu sei que vocês gostam de vídeo assim. Então assim fica mais fácil pra mim saber o que trazer aqui pro canal. Se você tem dicas ou sugestões de vídeo, deixa aqui embaixo que vocês querem ver, que eu vou estar fazendo o possível para gravar para vocês, tá bom? E compartilhe com suas amigas, se inscreva no canal se você não é inscrito. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Eu compartilho coisas lá todos os dias. O blog também tá cheio de coisas boas. Vai estar cheio de novidades também o blog essa semana. Eu também tenho falado com as meninas. Eu falei numa das minhas redes sociais sobre depoimentos de meninas que estão na transição. Se você passou pela transição ou está, me deixe por e-mail ou pelo Facebook a sua foto e seu depoimento, que toda semana tem depoimento de meninas que passaram pela transição, superação, preconceito. Vamos estar falando sobre isso lá no blog toda semana. Vou deixar aqui embaixo também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Um grande beijo. Tchau!